Como primeiro texto de exposição objetiva, eu quero citar esta obra aqui, Terapêutica Médica, de Ismar Silveira e Rosane Costa. Ok? Nele, a página 388, nós temos a seguinte descrição relacionada à pauta diabetes. Distúrbio metabólico em que a hiperglicemia resulta do déficit absoluto de secreção de insulina ou de baixa de sua atuação biológica, ou de ambas as coisas. Segundo a American Diabetes Association, há dois grandes tipos de diabetes. O tipo 1, dependente da insulina ou infanto-juvenil. O tipo 2, não dependente da insulina ou do adulto. O tipo 1 ocorre mais em crianças e jovens, é mais grave que o tipo 2, tem evolução mais rápida, desenvolve cetose quando não tratado, não secreta insulina, dá positividade para determinados antígenos. Dadas suas características imunológicas, esse tipo 1 parece resultar de agressão infecciosa, um vírus, ou tóxica, das células B do pâncreas geneticamente predisposto. Já o tipo 2 ocorre mais em adultos, só ocasionalmente em crianças e jovens. É uma forma não cetósica, não relacionada aos antígenos que verificam se existe o problema, não apresenta anticorpos contra as células das ilhotas do pâncreas e seu tratamento não depende da insulina. É de evolução lenta. Diagnóstico. O quadro clínico, em primeiro lugar, emagrecimento, polifagia, polidipsia, poliúria, fadiga, fraqueza muscular, neuropatia periférica, visão turva recorrente, prurido e ou vulvovaginite, enurese noturna. Segundo aspecto, hiperglicemia. Terceiro, tudo isso inserido ao diagnóstico. Glicossúria. 4. Cetonúria. 5. Teste de tolerância à glicose. 6. Determinação da hemoglobina glicosilada, hemoglobina 1, que se acha elevada. 7. Morfometria capilar, biópsia do quadríceps. E 8. Exame de fundo de olho. E 9. Lipidograma. Todos esses aspectos estão inseridos no processo do diagnóstico. Muito bem. Então, até aqui, nós temos duas exposições. A primeira, em relação ao que chamamos de generalidades, e que se expõe que diabetes ele é um distúrbio metabólico, em que a hiperglicemia, ou seja, o excesso de açúcar presente no sangue, resulta do déficit absoluto da secreção de insulina, ou na baixa da sua atuação biológica. Existem duas possibilidades. Existe açúcar no nosso corpo, glicose, ok? Sacarose, e essas substâncias estão soltas no sangue. Sem insulina, o organismo não tem como fazer a sintetização e o trabalho metabólico com essa substância. Decorre daí que temos dois tipos. A diabetes tipo 1, que é dependente da insulina, totalmente, e a tipo 2, que não é dependente da insulina. Essas duas abordagens são generalidades inseridas no processo do entendimento do que é a doença. Agora, o diagnóstico amplo, ele é feito a partir do quadro clínico, verificação hiperglicêmica e etc. Bom, neste segundo momento, ficou claro a nossa definição pela utilização de uma obra técnica, esta aqui, Terapêutica Médica, do que é a diabetes, ou diabetes. Nesta outra obra, Medicina e Saúde, Enciclopédia Ilustrada, editora Abril, nós temos um capítulo sobre diabetes. E eu gostaria de, por alguns momentos, também considerar uma definição, raciocínio aqui produzido.
A cura total do diabetes é fenômeno muito raro. Seus sintomas, porém, podem ser controlados por dieta e pelo uso de medicamentos adequados. O diabetes melito ou sacarino é uma doença crônica provocada pela deficiente produção de insulina pelo pâncreas. A insulina é um hormônio que promove a metabolização dos carboidratos. Os casos brandos são geralmente assintomáticos, sendo descobertos casualmente durante exames de rotina. O diabetes em fase adiantada tem sintomas clássicos que raramente deixam de se manifestar, tais como sensação de fraqueza, astenia, emagrecimento, apetite exagerado, polifagia, aumento acentuado na eliminação urinária, poliúria, sede constante, polidipsia e prurido cutâneo, de intensidade variável. Mais raramente é possível que a doença se manifeste pela primeira vez sob a forma de coma. Esse início brusco e dramático ocorre com relativa frequência no chamado diabetes juvenil, que se inicia antes dos 15 anos de idade e se caracteriza pela completa ausência de produção de insulina pelo pâncreas. Essa também é uma excelente definição, assim, objetiva e bem clara do que significa o diabetes. Nesta obra, passo a mais uma obra de consideração. Aqui, neste tratado, Manual Prático de Tratamentos Naturais, Dr. Daniel Buarim, do Hospital Oásis Paranaense, que fica ali em Almirante Tamandaré, cercanias de Curitiba. Diz ele: o que é diabetes melito? É um distúrbio do metabolismo dos carboidratos, açúcares, causado por problemas na produção de um hormônio pancreático, a insulina, que pode diminuir e, nos casos mais graves, faltar no sangue. Como é a insulina que controla a glicose circulante, sua falta faz com que o teor de glicose no sangue suba. No diabetes tipo 1, juvenil, a falência da parte endócrina do pâncreas, responsável pela fabricação de insulina, torna necessário o uso diário de injeções desse hormônio. No diabetes tipo 2, adulto, geralmente se dispensa insulina injetável, mas é comum a prescrição de hipoglicemiantes. É importante evitar que o açúcar suba exageradamente no sangue, pois as consequências de um diabetes descompensado podem ser muito graves. A médio e longo prazos ocorrem danos aos vasos, surgindo vários problemas circulatórios. O diabetes favorece a aterosclerose e podem ocorrer danos na retina, retinopatia diabética, com resultante cegueira. Podem também ocorrer feridas de difícil cicatrização, especialmente nas pernas e pés, onde o retorno sanguíneo é mais difícil. Bom, por essa terceira consideração, em 3 textos, faço aqui o fechamento do primeiro bloco dessas exposições sobre como a medicina natural, a naturologia clínica, entende, considera e percebe o diabetes e que tratamentos e que caminhos nós temos apontado para cooperar, colaborar com o alívio e a cura daqueles que estão sofrendo dessa adversidade. No próximo bloco, iremos considerar os meandros da doença, as dificuldades de interpretação e de compreensão de sua natureza, de sua causa e, obviamente, de como tratá-la.